Pesquisei os nomes dos meus pais na Dark Web. Os vídeos que encontrei eram horríveis. Quando meu amigo me apresentou a Dark Web pela primeira vez, fiquei surpreso ao ver como uma coisa tão desconhecida poderia abrigar algumas das coisas mais ilegais do planeta. Até hoje, eu só o usava para aprender a programar e cometer pequenos crimes. Mas depois dos vídeos horríveis que acabei de encontrar, acho que nunca mais usarei a Dark Web. Conheci meu melhor amigo Alex um pouco depois de entrar no ensino médio. Meus pais nos mudaram para uma cidade nova e eu não tinha amigos. No começo foi solitário, mas me acostumei. Mudamo-nos porque estavam paranoicos depois de muitos assassinatos terem ocorrido na nossa cidade. Achei isso estranho, me mudar para o outro lado do país por causa disso, mas deixei passar. A razão pela qual Alex e eu nos tornamos amigos tão rapidamente foi porque ambos tínhamos um interesse comum na internet e em tudo o que ela tinha a oferecer. Eu era viciado em jogos e assinante de Pokémon de nível 3, enquanto ele era mais um programador e desenvolvedor. 2 anos depois, ainda éramos melhores amigos, mas agora éramos muito mais velhos e inteligentes. Alex havia descoberto a Dark Web e estava obcecado por ela. Ele passava praticamente todas as horas do dia pesquisando qualquer coisa que você pudesse imaginar. Não havia nada de errado nisso, mas uma busca que ele fez foi o maior erro de toda a sua vida. Lembro-me de acordar com dezenas de mensagens de texto dele uma manhã. Isso não era normal. Alex não era uma pessoa muito sociável e era muito difícil arrancar palavras dele. Abri meu telefone para ver o que ele havia me enviado. Cara, Jack, você tem que vir agora mesmo. Isso é importante. Jack, por favor, acorde. Isso é urgente. Onde você está? Essas eram apenas algumas das mensagens, mas o resto era muito parecido, todas urgentes, e eu precisava ir à casa dele imediatamente. Meus pais ainda estavam no trabalho, então fui até a casa de Alex. Quando cheguei, havia 4 carros de polícia estacionados em frente à casa dele, e havia dezenas de pessoas e vans de notícias paradas na frente. Abri caminho no meio da multidão e a mãe do Alex disse à polícia para me deixar entrar. Eu podia ver lágrimas rolando pelo seu rosto enquanto ela abria a porta. O que está acontecendo, senhora Gonzalez? Eu perguntei. Alex desaparecido, ela disse enquanto começava a chorar. Meu coração afundou. Como isso pôde acontecer? Ele tinha acabado de me mandar uma mensagem mais cedo naquela manhã. Foi quando me ocorreu. E se ele estivesse tentando me avisar? E se suas mensagens de texto estivessem relacionadas ao seu desaparecimento? Ainda em choque, aproximei-me de um dos detetives na cozinha. Alex vai ficar bem? Eu perguntei. Claro que sim, ele vai ficar bem. Vamos encontrá-lo muito em breve, respondeu um dos detetives. Algo naquela resposta estava errado. Era como se eu soubesse que ele estava errado. No fundo, tive uma leve sensação de que nunca mais o veria. No entanto, lembrei-me das mensagens de texto e peguei meu telefone para mostrá-lo ao detetive. Ele me mandou uma mensagem esta manhã, e se isso tiver algo a ver com o desaparecimento dele? Eu disse rapidamente. Quando ele começou a lê-los, sua expressão mudou rapidamente. Foi como se tivesse piorado. Ele me disse que precisavam ficar com meu telefone por enquanto para investigar as mensagens de texto e disse que me devolveriam mais tarde. Fiquei em casa por um tempo, não só porque sentia falta de Alex, mas porque queria confortar seus pais. Eles se importavam muito comigo e doía vê-los assim. Sua mãe não conseguia parar de chorar. Eventualmente, porém, entrei no quarto de Alex para ver se conseguia encontrar algo que pudesse dar uma pista sobre por que ele desapareceu. Procurei em tudo, mas não encontrei nada, mas depois notei alguma coisa. O computador de Alex estava ligado, mas seu monitor estava desligado. Procurei o botão para ligá-lo e apertei-o. Enquanto a tela se iluminava, meu coração afundou. Ele estava na Dark Web. Obviamente isso era normal, mas por algum motivo, ele tinha dezenas de abas diferentes abertas. Eu sabia que essa parte não era normal, então fechei a porta, tranquei-a e comecei a passar por eles. No começo era tudo bem comum para ele, mas depois as coisas começaram a ficar estranhas. Ele tinha uma aba aberta que era um artigo sobre um assassinato que havia acontecido há vários anos. O artigo dizia que era uma mulher que foi encontrada morta em seu apartamento. Seu corpo foi mutilado, cortado e coberto de ácido.
Quase vomitei lendo e vendo as fotos horríveis da cena do crime. Não querendo mais ver nada disso, troquei de aba, só para revelar outro artigo sobre outro assassinato. Confuso, rapidamente dei uma olhada no resto das abas que ele tinha abertas, e todas eram a mesma coisa. Todos eles eram sobre algum tipo de assassinato ou crime. O que mais me chamou a atenção, no entanto, foi sobre um assassinato que aconteceu há 2 anos. No começo parecia bastante normal, mas à medida que lia mais, percebi o que era. Foi o assassinato do nosso vizinho que nos levou a nos afastar. A confusão rapidamente tomou conta de mim. Como Alex sabia disso? Nunca contei a ele sobre isso, porque para mim não era tão importante. Imaginei que devia ter sido apenas uma estranha coincidência, mas então vi a última busca que ele havia feito no computador. Era meu sobrenome. Horrorizado e confuso, saí rapidamente do quarto dele e voltei para a sala. Está tudo bem? A mãe de Alex disse, farejando as lágrimas. Sim, só preciso ir para casa jantar. Eu respondi. No caminho para casa, tantas perguntas e pensamentos encheram minha mente. Por que ele estava pesquisando meu sobrenome? Ele achou que eu tinha algo a ver com isso? Deve ter sido por isso que ele estava me mandando mensagens tão freneticamente naquela manhã. Se eu pudesse explicar a ele que não fiz nada de errado, mas não consegui. Ele ainda estava desaparecido e eu precisava descobrir o porquê. Quando cheguei em casa, corri para o meu quarto, bati a porta do quarto e entrei no computador. Carreguei meu navegador Tor e liguei minha VPN. Eu sabia o que tinha que fazer. Comecei a digitar as letras do meu sobrenome, ficando mais nervoso a cada letra. Quando finalmente apertei Enter, nada aconteceu. Era apenas uma tela em branco. Confuso, atualizei a página, mas mais uma vez, não havia nada. Mas por que Alex pesquisou isso se não havia nada? Pensei comigo mesmo. Deve haver alguma coisa lá fora. Eu estava me preparando para fechar a aba, pensando que tinha chegado a um beco sem saída, quando de repente, a página começou a carregar. Demorou vários minutos, mas finalmente foi carregado para revelar centenas de vídeos. Imediatamente, eu soube o que eram. Foram assassinatos, mas por que eles apareceram quando você pesquisou meu sobrenome? Pensei em parar ali mesmo e voltar, sabendo das coisas horríveis que veria se continuasse, mas não consegui. Eu sabia que era por isso que Alex desapareceu, então cliquei no primeiro vídeo. Quando começou a tocar, vi o que parecia ser uma mulher amarrada a uma cadeira em algum tipo de porão ou algo assim. Rapidamente reconheci quem era. Era nosso vizinho de 2 anos atrás. Eu percebi porque ela tinha a mesma tatuagem em formato de coração no pescoço. Ela ficou sentada ali por 1 minuto, lutando, em pânico e gritando para alguém ajudar. No entanto, de repente, 2 figuras entraram no quadro. No começo, não consegui dizer quem eram, mas quando se viraram para encarar a câmera, meu coração afundou. Eram meus pais. Meu pai segurava uma faca, enquanto minha mãe segurava um pequeno bisturi. Eles pararam por um momento antes de começarem o que foram os 5 minutos mais horríveis de toda a minha vida. Observei enquanto a cortavam em pedaços e escutei enquanto ela implorava por misericórdia, gritando o tempo todo. Sangue encheu a sala quando ela deu seu último suspiro. Quando o vídeo terminou, ele rapidamente foi para outro, revelando exatamente a mesma sala e cadeira que eu tinha visto antes. Fiquei traumatizado com o que já tinha visto e sabia que não poderia assistir mais. Meus pais eram assassinos, e agora eu sabia o verdadeiro motivo pelo qual nos mudamos há 2 anos. Eu sabia que havia algo errado nisso, mas nunca poderia imaginar que esse era o segredo horrível que eles estavam escondendo de mim. Esse tempo todo pensei que Alex estava tentando me acusar de ser responsável por esses assassinatos, mas eu estava muito enganado. Ele estava tentando me avisar. Analisei mais vídeos, cada um exatamente na mesma sala. Eu estava quase terminando, pronto para ir à polícia para poder contar o que tinha acabado de ver quando notei alguma coisa. Um novo vídeo foi publicado hoje no site. Rapidamente cliquei nele e apertei play para revelar o que parecia ser um homem desta vez, amarrado à cadeira. Ele tinha um saco no rosto e eu não conseguia dizer quem era. Mais uma vez, porém,
vi meus pais entrarem no quadro. Meu pai caminhou até o homem e tirou o saco de sua cabeça. No começo, não consegui dizer quem era, mas depois percebi para quem estava olhando. Era Alex. Encontrei um link enterrado em um antigo fórum da Dark Web. Gostaria de nunca ter clicado nele. A Dark Web. O nome em si é um meme. Tornou-se o bicho-papão da geração Baby Boomer. O beco da internet onde você vai para colher seus rins e vendê-los para um buffet de tortura à vontade de um bilionário. É a parte esquisita da cidade. A terra de ninguém do mundo digital, abarrotada da escória mais vil da sociedade. Também é bem chato. Veja, a Dark Web realmente não é que muito diferente da teia de superfície. Claro, tem um nome mais legal e mais privacidade, mas a maioria das pessoas o usa para a mesma coisa. Mídias sociais? Verificar. Compras? Verificar. Pirataria de filmes? Duh. Você sabia que o Facebook existe na Dark Web? Agora você faz isso. Meus pais têm medo da Dark Web. Eles falam sobre isso com respiração silenciosa, como Ron Weasley fala sobre Lord Voldemort. É como se eles achassem que pronunciar seu nome muito alto invocaria a ira de algum hacker em série, apenas esperando nos bastidores para excluir suas contas bancárias. Ridículo, certo? Eu disse-lhes que estavam paranoicos. Para provar que eles estavam errados, até baixei o navegador Tor e desinstalei o Chrome. Não há nada a temer na Dark Web, eu disse, contanto que você tenha meio cérebro de bom senso. Agora eu queria poder retirar tudo. Me deparei com o site depois de uma longa noite bebendo. Eu saía com Jared, meu melhor amigo desde a infância, relembrando os bons e velhos tempos de levar a Sra. Crabtree até o muro. Quando cheguei em casa, senti um pouco de nostalgia, então fui procurar fotos antigas no Facebook. Como a maioria das missões bêbadas, uma coisa leva a outra, e cheguei a um tópico antigo listando as sites mais interessantes da Dark Web. Opa, a maioria era bem baunilha. Alguns livros didáticos gratuitos aqui, alguns videogames hackeados ali, rolei as respostas até encontrar uma enterrada sob as outras. Teve apenas um único voto positivo. Monster Call 143D1, Macacão Passo. Cebola. Fiquei olhando para o link por alguns segundos, depois tomei uma cerveja fresca e disse foda-se. O site era simples, principalmente texto branco sobre fundo preto. No topo havia uma faixa estampada com as palavras "Chame seus monstros". Eu abri um sorriso. Era meio fofo, no estilo Edgelord, Emo Kid. Depois de clicar em alguns links do menu, cheguei à página Encomendar um monstro. Dizia que por US$ 99 eles entregariam um monstro personalizado na porta de minha escolha, frete grátis também. O texto do sabor dizia: perfeito para se vingar de chefes terríveis, amigos traidores e inimigos de infância. Eu ri. A ideia era ouro absoluto. Eles até tinham uma garantia Monster Call de envio no mesmo dia. Eu não tinha ideia de como eles conseguiram fazer isso. Talvez eles tivessem uma rede de atores pagos, esperando pacientemente para se vestir com fantasias de Halloween e dizer algumas falas prontas na porta de alguém. Ou talvez fosse como Build-A-Bear, onde você poderia criar sua própria versão empalhada de ghouls, como Drácula e o lobisomem. Seja o que for, decidi que estava bêbado demais para me importar com a forma como eles fizeram isso acontecer. Tudo o que eu sabia era que $100 era um maldito roubo. Quebrei o botão de pedido e isso me levou a uma página de acompanhamento intitulada Design Your Monster. Eu praticamente lambi meus lábios. Essa foi a parte mais interessante. O site me deu uma lista suspensa de opções selecionáveis com base em partes modificáveis do corpo. A boca, por exemplo, tinha presas, dentes quebrados, sem boca, múltiplas bocas e muitos dentes. Achei que a ideia de muitos dentes parecia ridícula o suficiente para ser incrível. Então escolhi isso, desci na lista e selecionei o resto dos atributos do monstro, incluindo seu tipo de corpo, sua subespécie e, finalmente, seu poder. A próxima página dizia: deixe uma mensagem. Pensei um pouco antes de decidir manter a simplicidade. Digitei Bu no campo de texto. Quando terminei, cliquei em concluir e ele me levou a uma nova tela que me fez pular. Era um vídeo meu gravado por uma webcam, olhando chocado para meu laptop. A transmissão foi ao vivo. No topo da página, um banner de texto vermelho proclamava: realize o sacrifício de sangue. Arregacei uma sobrancelha. O quê?
Como se fosse uma resposta à minha confusão, uma lista de instruções desapareceu na parte inferior da tela. Pronuncie o nome do seu destinatário, perfure sua pele, consuma seu sangue. Eu comecei a rir. Isso foi muito selvagem. Eles não só iriam entregar um monstro na porta de alguém, mas também incluiriam um vídeo ritual engraçado. Tudo bem, decidi, estou no jogo. Desci, peguei uma faca na gaveta da cozinha e voltei para o meu quarto. Levantando a mão com um sorriso tímido, piquei o polegar com a ponta da lâmina. Jared Mayhew, anunciei dramaticamente. Enfiei meu polegar sangrando na boca e o chupei até ficar limpo. Então, eu o levantei, bêbado e orgulhoso, como evidência de que meu ritual sombrio estava completo. Segundos se passaram e nada aconteceu. Então, a tela ficou preta e uma nova página apareceu. Pedido concluído. Entrega em andamento. Tomei um gole da minha cerveja, imaginando como Jared reagiria à minha surpresa assustadora que chegaria à sua porta amanhã. Eu realmente esperava que eles incluíssem a parte do sacrifício de sangue. Jared e sua esposa, Alyssa, odiavam sangue, então nunca me deixaram viver isso. E era exatamente isso que eu queria. Alguns segundos depois, uma nova tela apareceu. Entrega concluída. Aguarde os resultados. Já, isso não fazia sentido algum. Como eles conseguiram criar meu pedido e enviá-lo para todo o país, tudo no espaço de 5 minutos? Uma percepção deprimente tomou conta de mim. Minha bunda bêbada foi enganada. Não havia como eles enviarem algo tão rápido, então a única explicação era A, era um golpe, ou B, era apenas um e-mail idiota e assustador. Porra, agora os 99 faziam mais sentido. Não havia como uma pequena startup oferecer entrega no mesmo dia e um produto atraente por tão pouco dinheiro. Era um sonho lógico. Derrotado, decidi que já era o suficiente para fazer compras na Dark Web por uma noite e tempo para desistir. Fechei meu laptop, escovei os dentes e fui para a cama. Meu telefone vibrou. Olhei para ele, me perguntando quem estaria me mandando mensagens a essa hora. Jared, talvez? Ele estava tão bêbado quanto eu, e provavelmente drogado como uma pipa agora também. Peguei e vi um novo e-mail da Monster Call. Chance. Nunca lhes dei o meu endereço de e-mail. Pedido entregue. Clique aqui para ver os resultados. Ver resultados? Eu suspirei. Isso era um vírus ou alguma garantia de que Jared recebeu um e-mail cafona assustador? Ainda bêbado, ainda tomando decisões erradas, cliquei no link e ele abriu um feed de vídeo. Da casa de Jared. Sentei-me, meu cansaço desaparecendo em uma onda de que porra é essa? O vídeo estava mal iluminado e a maneira como ele balançava para cima e para baixo parecia estar sendo gravado no celular de alguém. A pequena casa de 2 quartos de Jared estava lá em toda a sua glória suburbana. Mas havia algo estranho no vídeo. Errado. Eu disse a mim mesmo para relaxar. Isso foi só uma brincadeira ou piada. A empresa provavelmente fez um pedido de uma fração do dinheiro para qualquer morador local, e alguém cancelou o contrato. Sem dúvida, eles iriam subir os degraus da frente, bater na porta dele e depois dizer vaia e fugir ou algo assim. Não foi grande coisa. Então por que meu coração estava acelerado? O vídeo se aproximava da casa. Os passos andavam lentamente. No silêncio da noite, ouvi a pessoa atrás da câmera respirando. Eles pareciam assustados. Assustado. Por quê? Luzes se acenderam dentro da casa, pintando as janelas com um brilho amarelo opaco. Apertei os olhos e vi formas escuras surgindo atrás das cortinas. Terence. E aí, cara? Você recebeu minha entrega especial? Haha. Jared. Ele, P. Jared. Skeamwoten. Jared. Dentro de casa. Manchas escuras respingavam nas cortinas. Um momento depois, o grito de uma mulher soou e a janela quebrou. 2 mãos se estenderam por trás das cortinas ondulantes, segurando a lateral do parapeito da janela. Então, mais 2 agarraram o topo. Uma figura surgiu, saindo cambaleando da abertura e entrando no quintal. Parecia familiar. Jesus Cristo. Parecia familiar.
Ele tinha 2,5 metros de altura, com grandes asas de morcego abertas atrás dele e 4 braços tortos e musculosos, apertando os punhos para dentro e para fora. A pessoa atrás da câmera cambaleou para trás, murmurando algo incoerente. A criatura girou a cabeça em direção a eles. O feed de vídeo mudou. Imagens da calçada voavam para cima e para baixo enquanto o cinegrafista corria a toda velocidade da casa de Jared, soltando suspiros de pânico. Peguei fragmentos abafados de orações. Então, um grito soou, seguido pelo bater de asas poderosas. O vídeo travou, caindo em um borrão de pixels. Uma voz masculina gritou por socorro, e então algo pesado triturado, e sua voz morreu com um chiado. Outro grito encheu a noite e uma sombra apareceu, olhando para o celular descartado. Tinha 4 braços, um par de asas e uma boca cheia de fileiras e fileiras de dentes. Muitos dentes. Dei um solavanco para a frente, engolindo o vômito na garganta. Em um dos braços da criatura estava um homem de 30 e poucos anos, lutando silenciosamente contra o poder do monstro. Seu peito parecia ter desabado. A criatura inclinou-se em sua direção, pressionou os dentes contra seu rosto e mordeu lentamente. As pernas do homem chutaram e sacudiram quando os dentes da fera começaram a girar como um liquidificador, arrancando sua carne de seu crânio. Ele o deixou ali, convulsionando e morrendo. Depois bateu suas grandes asas e decolou para o céu. Momentos depois, ouvi gritos confusos. Passos batiam no pavimento. Mais gritos. As pessoas chamaram a polícia. Outros vizinhos disseram às crianças para voltarem para dentro. Desliguei meu telefone, horrorizado. Deve ter sido uma piada. Simplesmente não havia como isso realmente ter acontecido. Não poderia ter acontecido. Foi muito horrível, muito violento. Isso foram efeitos digitais até o fim. Tinha que ser. Eles eram ótimos nisso hoje em dia. Não eram? No dia seguinte, recebi uma ligação dos pais de Jared. A mãe dele tentou falar, mas não conseguiu superar as lágrimas, então colocou o pai de Jared em risco. Ele explicou que algo terrível aconteceu ontem à noite. Meu coração bateu no peito. O que aconteceu? Eu perguntei. Disse a mim mesmo para relaxar, que não havia nada com que me preocupar. Monstros não existiam. Eu sabia disso. Terrence, ele disse baixinho. Não é fácil falar sobre isso e é mais difícil ouvir. Mas ontem à noite alguém invadiu a casa de Jared e Alyssa. A polícia acha que foram por volta das 2 da manhã. Meu queixo estava mole. Minha mão tremia enquanto eu segurava o telefone no ouvido. Uma terrível coincidência, foi só isso. Uma coincidência terrível e horrível. Não sei como dizer isso, ele disse. Então vou direto ao assunto. Ele respirou fundo e estremeceu, e quando falou novamente, sua voz era frágil como vidro. O intruso que invadiu, ele os mutilou. Mutilado? Eu disse em voz baixa. Oh meu Deus, Jesus. Sim, lamento contar tudo isso, mas você era dele. Bem, você era o melhor amigo, e acho melhor ouvir isso de mim do que do jornal. Ele fez uma pausa, como se reunisse coragem para dizer as próximas palavras. De acordo com a polícia, o psicopata que invadiu roeu seus rostos. Vômito subiu no meu estômago. Eu forcei-o a descer. Oh, Cristo, me desculpe. Sinto muito, muito mesmo. Passei a mão pelo cabelo, agarrando-o com força e puxando-o, rezando para que a dor me acordasse desse pesadelo. Por favor, Roger, deixe-me cuidar dos preparativos do funeral. Você e Charlene deveriam aproveitar este momento para lamentar você. É isso, disse Roger com a voz tremendo de emoção. Não haverá funeral. O quê? Eles ainda estão vivos, Terrence. Aquele filho da puta os deixou, quebrados e sangrando, para conviver com a tortura que lhes infligiu. Ele conteve um soluço antes de se recompor. Até agora não há vestígios do bastardo. A única pista que os policiais têm é um bilhete amassado que encontraram na porta. Ele deixou um bilhete? Sim. Mas era apenas uma palavra, praticamente inútil. Eu engoli. O que ele disse? Você acabou de ver apenas uma pequena parte do que existe escondido nas profundezas da internet. A Dark Web guarda histórias ainda mais perturbadoras. Se inscreva agora no arquivo da web para mais casos reais, mistérios da internet e arquivos obscuros que quase ninguém conhece.